fui classificado para IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fabricad, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fabricad. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricad. Tudo bem? Então vamos aqui mais uma aula do Fabricad. Eu sou Alexandre Azevedo, professor de Matemática e Física da Casa 1-2 e estarei contigo sempre te guiando para a vitória num dos vestibulares mais difíceis do Brasil, que é o IME, e o outro, seu irmão gêmeo, que é o ITA. E hoje vamos do aprofundamento. Hoje é questão casca grossa, só para a galera que já está tinindo com o pé na aprovação, porque ela vai exigir muita coisa de você. Mas se você se sentiu desafiado, Se você se sentiu desafiado, então te convido a assistir também aqui e depois passa o nosso site que é o fabricad.online, vai lá e usa o nosso cupom que vai aparecer aqui ao longo da aula para que você tenha um desconto no nosso plano IMITA, ok? IMITA e Escola Naval também está incluído com as matérias lá discriminadas, o que é para cada curso. Bom, vamos lá. Isso que eu estou botando aqui, tá? Já adiantei algumas coisas, é porque a questão é bem longa e bem pesada. E do jeito que você gosta, né? Que é o seguinte: eu quero o valor da expressão tangente de π sobre 11 vezes tangente de 2π sobre 11 vezes tangente de 3π sobre 11 até 5π sobre 11. Cara, essa questão aqui, bem como outras que eu farei em aulas abertas futuras e depois fechadas para você da plataforma, que é nosso assinante, você vai perceber o seguinte, que você, quando tem algo como isso, que o que acontece é que tem uma fórmula, que a gente também já demonstrou para quem é nosso aluno, que ela vem de um binômio de Newton, uma combinação. Você combina os conhecimentos de binômio de Newton com a forma trigonométrica de um número complexo elevado a n, com sin de θ elevado a n, e você obtém uma fórmula para cosseno de nθ, para o seno de nθ, fórmulas que vão ter uma cara mais ou menos parecida com essa daqui. Essa aqui já é o resultado do resultado, ou seja, essa aqui eu já teria feito o seno de nθ, o cosseno e dividido, já que tangente é seno sobre cosseno. Então existe uma fórmula similar para cosseno e seno que tem números binomiais, isso parênteses aqui, ó, é justamente aquela representação de número binomial, que é a combinação de n a p, só que com parênteses. Então isso tudo vem de lá. E aí o que acontece? A tangente de nθ, no caso, quando você olha assim de primeira vez, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou saber isso? Mas quando você percebe melhor, você repara muito bem que existe um padrão aqui na fórmula. Então, primeiro, te ensinando aqui a você saber decorar essa fórmula. Repara que você vai ter aqui, ó, que isso é a divisão entre dois termos que são o que, galera? São uma soma infinita, na verdade não é infinita, é até o momento que o P de baixo, né, se iguala ao N de cima ou chega perto dele, você vai ver que tem um padrão, tá? Em que, primeiro, as classes, os números de baixo aqui em cada binomial, quando é no numerador, são sempre ímpares. Combinação de Na1, de Na3, Na5. E na de baixo eles são sempre pares. 0, depois 2, depois 4, depois 6 e por aí vai. Os sinais também vão se alternando. Mais, menos, mais, menos. Embaixo também mais, menos, mais, menos. Outra coisa importante é você perceber que os expoentes da tangente em cima são sempre ímpares. E embaixo são sempre pares. Notadamente, na verdade, os expoentes da tangente são exatamente iguais à classe que eu tenho aqui embaixo. Se aqui é 1, aqui está elevado a 1. Se aqui é ao cubo, aqui está elevado ao cubo. Se aqui é 5, aqui está elevado a 5. Aqui é 0, na tangente elevada a 0 é 1. Então está aqui. Aqui é 2, aqui é 2 também. 4, aqui é 4. E assim vai. Então tem todo um padrão. Sinais vão alternando, tanto em cima quanto embaixo. Em cima eu sou lido com expoentes e númerozinho aqui de baixo que tem o nome disso é classe, ímpares. Embaixo eu sou lido com expoentes pares, bem como o número daqui, tá? Então você usa sempre ímpares em cima, pares embaixo, vai alternando o sinal até você chegar ao valor requerido. Isso não é infinito, não.
é porque não tem como numa fórmula em função de n saber onde eu vou parar, mas você já vai entender como que eu vou usar isso daqui na questão e também em outras situações, ok? Guarda isso daqui, isso é uma questão uma fórmula muito pouco conhecida, tá? Isso não é muito conhecido e isso é um resultado bem importante para questões desse tipo de nível aqui. Então, olha só, vamos lá, gente. Se eu quero achar o valor desse produto, eu vou começar fazendo uma coisa aqui que você vai achar meio viajante. É o que meu professor sempre falava quando era de turma ímpar como aluno como você é agora. Há questões que você vai pegar e vai fazendo uma boa, outras com dificuldade, outras com muita dificuldade, outras você precisa ter visto alguém fazer para ter aquela ideia numa próxima parecida, e tem outras que é, amigo, a segunda fase, isso seria a questão de segunda fase, né? Que se você chegar no meio, você já é o herói, porque a maioria não vai ter a menor noção nem de por onde começar, nem já tendo visto alguém fazer antes. Essa questão é um caso desses, tá? Então, olho vivo em tudo quanto é detalhe que eu vou te falar agora. O bizu é, e não vai ficar tão esquisito assim em próximas questões. Tá tudo aqui sobre 11, tá vendo? Como tá tudo aqui sobre 11, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai imaginar que você vai aqui, ó, aqui na tangente de n vezes θ. Então poderia ser 5θ, 4θ, 12θ, 11θ. Por que 11θ? Quando você resolve a equação tangente de 11θ igual a zero, a tangente ela é zero, galera, onde? Ela é zero nas extremidades à direita e à esquerda do círculo trigonométrico. 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, ou seja, da forma kπ ou nπ, se você preferir, dá no mesmo. Então, se eu pego o caso em que a tangente de um 11θ da vida é igual a zero, as soluções disso daqui são da forma nπ. Isso daria, jogando o 11 para o outro lado, que o θ daria nπ sobre 11. E o que é nπ sobre 11 com n sendo um número inteiro? Ou pegando só os positivos dele? Seria zero, que é a tangente, no caso, de zero, né? Seria um ângulo igual a π sobre 11, quando n fosse 1. Um ângulo igual a 2π sobre 11, quando n fosse 2. Até chegar no ângulo igual a 10π sobre 11. Por que, na verdade, eu não pego depois mais coisas? Eu não pego mais coisas porque depois disso, gente, você vai reparar que eu iria começar a repetir resultados, né? Porque eu quero os θs para os quais a tangente de 11θ é igual a zero. E se eu pego, por exemplo, 11π sobre 11, que é π, a tangente de π é zero, assim como aqui também é zero, tá? Então eu iria começar a repetir resultados. É claro que, na verdade, qualquer coisa que seja da forma nπ sobre 11 iria se encaixar aqui. Mas eu só quero pegar até o momento, na verdade tem vírgula 3 pontinhos, mas eu só quero anotar até o momento em que você ainda tem valores que não estão se repetindo. Isso tem um motivo, tá? Agora, outra coisa que também vai me ajudar e que você pode achar viajante, mas vamos com calma. A gente sabe que no círculo trigonométrico, em várias situações, há senos, cossenos e tangentes que têm o mesmo valor ou pelo menos um módulo é igual e o sinal é trocado. No caso da tangente, uma situação possível qual é, né? Por exemplo, quando eu pego a tangente de 10π sobre 11, repara que ela é, por exemplo, menos a tangente de π sobre 11. A gente sabe que no círculo trigonométrico existem várias situações onde eu tenho senos, cossenos ou tangentes com o mesmo valor, igualzinho, idêntico, ou senos, cossenos e tangentes em que você tem o sinal em módulo igual, né? Quer dizer, tem um valor em módulo igual, mas o sinal vai ser diferente. Então isso acontece aqui quando os ângulos, por exemplo, são suplementares. 10π sobre 11 somado a π sobre 11, isso vai dar 180. A tangente de um é menos a tangente do outro. Se eu pego, por exemplo, a tangente de 9π sobre 11, ela seria menos a tangente de 2π sobre 11. E assim vai, e o que vai acontecer? Se eu pego a tangente, por exemplo, de 6π sobre 11, botar 3 pontinhos aqui também, tá? Para indicar que eu estou pensando e anotando isso para 9π sobre 11, para 8π sobre 11, para 7π sobre 11, até que eu paro nesse 6π sobre 11. Isso tem um motivo? Tem um motivo. Nossa, que questão pesada, hein, Alexandre? Essa aqui é casca grossa, tá? Essa aqui é só para os fortes. O ideal é o seguinte, para você, não nessa questão
e nem em outras futuras, cair em mais contas ainda do que já iria recair, é você perceber primeiro o seguinte: o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo criar um polinômio. Eita, Delê! No final das contas, eu vou criar um polinômio onde esse polinômio terá como raízes essa galera. E aí, por ter como raiz essa galera, ele vai provavelmente ser de grau o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser de grau 5. E aí, por ter como raiz essa galera, o que vai acontecer é que a gente vai pegar e reparar que isso que a gente está querendo é o produto das raízes, ou algo próximo a isso, tá? Eu vou tentar manipular aqui as continhas, usando a minha malemolência, para chegar a alguma expressão em que das relações de Girard, soma e produto, pinte o produto disso aqui e já saia lá dos coeficientes do polinômio. Então tem um caminhozinho nesse percorrido. E como que é isso? Se a gente perceber bem, eu não preciso usar todas essas tangentes que eu anotei aqui. Já teriam outras, né, que iam repetir resultados aqui, mas, por exemplo, o zero. O zero não se encaixa aqui. Com certeza nenhuma dessas tangentes é igual a zero, gente, né? Outra coisa também é o seguinte, repara que, dependendo da associação polinomial que eu fizer, a associação polinomial é ótimo, né? Você, quando escreve a tangente de 5π sobre 11, tá a menos de um sinal escrevendo a tangente do 6π sobre 11. De repente, isso pode ser manipulado, de repente, isso pode ser usado para você fazer menos contas. Eu vou te dizer como. Segure a onda, segura essa ideia e agora vem aqui comigo. O que eu estou escrevendo aqui surgiu de pegar a tangente de 11θ igual a zero, não é? Mas eu não tenho essa fórmula agradável, só que não, para escrever a tangente de nθ. E se o n fosse igual a 11? E se o n fosse igual a 11, comigo então agora querendo pegar e igualar isso tudo a zero. Aí que tá, embora eu tenha de cabeça essa expressão, né, e quero que você também tenha, na hora que eu uso como artifício essa fórmula para igualar uma tangente de qualquer nθ a zero, especificamente a zero, como isso é uma fração, eu só preciso que o numerador seja igual a zero. Então, se o numerador for zero, o que vai acontecer? Você vai ter, então, aqui, ó, tá? Você vai ter que, fazendo tangente de 11θ igual a zero, só preciso que o numerador seja zero, então ficaria. E o numerador, o n aqui em cima, é exatamente o n daqui de dentro. Ah, então eu sei que eu estarei fazendo várias combinações de 11 a não sei o quê. De 11 a 1, de 11 a 3, de 11 a 5, de 11 a 2. Só que de baixo não vão nem aparecer, né? Porque como eu só vou lidar com o numerador, que eu quero que seja igual a zero, vai ficar como? Combinação de 11 a 1 pela tangente de θ elevado a 1, que é igual ao número de baixo. Menos, é alterno. Combinação de 11 a 3 pela tangente ao cubo. Mais, agora alterna. Combinação de 11 a 5 pela tangente elevada a 5 de θ. Menos, alterna. Combinação de 11 a 7 pela tangente elevado a 7. E assim vai. Mais, combinação de 11 a 9 pela tangente elevada a 9 do θ, menos combinação de 11 a 11 pela tangente elevada a 11 de θ. Aí eu tenho isso daqui, tá? Bom, aí, né, já começou a complicar, vou ter que achar essas combinações, não tem jeito. Vamos apagar aqui para desfazer esse furdunço. Aí o que vai acontecer, galera? Aí você vai ter o seguinte, primeira coisa, uma dica aqui é você chamar, né, já o y de tangente de θ, ou na verdade eu vou inventar algo melhor que você vai ver por quê. Segundo, dá para colocar a tangente de θ aqui em evidência, né? Ó, a tangente de θ sendo colocada em evidência, como tem em cada um deles, o que vai sobrar se eu pegar e colocar a tangente de θ em evidência? Fica tangente de θ que multiplica. Combinação de 11 a 1 é 11. Combinação de 11 a 3, vamos ver já o que dá. Mais combinação de 11 a 5. Tangente elevado, no caso, a 4. Menos combinação de 11 a 7. Tangente elevado a 6. Mais combinação de 11 a 9.
tangente elevado a 8 e combinação de 11 a 11 com tangente elevado a 10. Bom, isso vai ter que ser igual a zero. Como isso vai ter que ser, no caso, igual a zero, tá? Você vai ter o que aqui? Você vai ter que pegar e fazer o seguinte. Pega aqui, tá? E aí, o que vai acabar acontecendo? Quando eu tiver acabado de calcular essas combinações, é claro, vão sobrar só tangentes de expoente par. Aí você fala assim, pô, chama de y, né? Primeira coisa assim, eu vou lidar só com o que está dentro do colchete. O que está do lado de fora é o caso em que a tangente é igual a zero e eu sei que aquelas tangentes cujo produto ele pediu, não tem nenhuma ali que vai dar zero. Isso é uma primeira coisa a ser percebida. A segunda é pegar aqui e substituir cada expoente, cada número binomial, perdão, pelo seu valor. Bom, botando aqui, né, só para dar uma adiantada, aí no final você vai ter 11 menos 165 tangente ao quadrado, mais 462 tangente à quarta, menos 330 tangente à sexta, mais 55 tangente à oitava, menos 1 tangente elevado a 10. Aí você fala, pô, pega isso daí e chama de y a tangente. Cara, pode ser, mas vai ficar uma continha desagradável e em questões piores que essa, que existe, isso, piores do que essa, você teria que pegar aqui e acabar incorrendo em contas muito longas. O que eu vou fazer agora é fazer uso e dar uma utilidade a isso daqui. Isso daqui quer dizer o quê, gente? Claro que eles não são iguais, mas concorda comigo que o quadrado de cada tangente aqui à esquerda é igual ao quadrado de cada tangente aqui à direita? Porque aí o menos vira mais, né? E por que você está me dizendo isso? Em vez de chamar o y de tangente, eu vou pegar aqui e chamar de y a tangente ao quadrado de θ. Porque quando você faz isso, o que vai acontecer? Fica um polinômio de grau bem menor. Vai ficar 11, já que essa parte eu desprezei, né? Menos 165y, mais 462y ao quadrado, que é tangente ao quadrado, menos 330y ao cubo, mais 55y elevado a 4, menos y à quinta igual a zero. Ou lendo, né, trocando os sinais, vai ficar y elevado a 5, menos 55y elevado a 4, mais 330y elevado ao cubo, menos 462y ao quadrado, e depois aqui, né, vai ficar ali, mais 165y menos 11 igual a zero, tá? Bom, cara, aí eu quero que você perceba o seguinte, por que essa escolha? Pensa assim, quando eu falo tangente ao quadrado de θ igual a zero, né? Se eu falar assim, que tem um valor aí que vai ser como raiz, a gente já viu que se isso aqui veio dessa equação, que veio de saber que essa galera daqui é resultado de eu fazer tangente de 11 θ igual a zero, se eu caísse num polinômio de grau 10, eu teria que achar 10 valores, que seria desde o π sobre 11 até o dπ sobre 11. Quando eu estou substituindo por tangente ao quadrado, caindo num cara de grau 5, eu não estou omitindo essas raízes. Porque para tangente ao quadrado ser raiz disso, eu estou procurando valores que são iguais a tangente ao quadrado de π sobre 11, que são iguais a tangente ao quadrado de 2π sobre 11. E quem que é igual a tangente ao quadrado de π sobre 11? Ué, a tangente do próprio π sobre 11, ele mesmo, ao quadrado, e também o seu suplementar. Porque como a tangente do π sobre 11 é menos a tangente de 10π sobre 11, se eu elevar ao quadrado isso, dá o quadrado disso, porque eles são iguais. Então ela está subentendida também como resultado, mesmo eu fazendo essa troca de variáveis aqui. Então não tem problema. Porque eu te avisei. Tipo, da questão você tem que ter visto primeiro alguém fazendo para ter essa ideia agora. Porque agora, amigo, foi fácil. Basta você perceber o seguinte, ó. O que ele está querendo? Ele está querendo um produto de raízes, né? Tangente π sobre 11, vezes a de 2π sobre 11. Só que nesse caso daqui, é claro, quando eu fizer o produto das raízes, eu vou estar achando o produto dos quadrados das tangentes. Porque cada y é o quadrado de uma tangente. E você tem valores diferentes aparecendo
até o momento em que eu chego na tangente de 5π sobre 11. Porque depois que eu faço a de 5π sobre 11, os demais que faltam até chegar em 10π sobre 11 são os suplementares deles que têm um valor simétrico e que ao quadrado são iguais aos que saem dessa maluquice que a gente está fazendo aqui. Então isso daqui seria fazer a tangente ao quadrado de π sobre 11 vezes a tangente ao quadrado de 2π sobre 11 até chegar na tangente ao quadrado de 5π sobre 11, que foi o que ele pediu, tá? Aí ficou mole agora, gente. Tá de sacanagem, né? Porque essa parte aqui é a parte simples de relações de Girard. Isso é um produto, né? Isso aqui é achar o produto das raízes de um polinômio de grau 5. E aí você tem que lembrar da regrinha do troca-troca, que é o quê? Troca, não troca, troca, não troca, troca o sinal. Isso vai ser igual a mais 11. Você vai ter que y1 vezes y2 vezes y3 vezes y4 vezes y5 vindo diretamente daquela relação dos coeficientes chamada de relações de Girard, tem que isso é mais 11. Só que como isso é o produto dos quadrados do que eu queria, eu tenho que apenas finalizar a questão, né? Que numa múltipla escolha, isso seria um erro fatal. Com certeza ele botaria lá para você marcar o número 11, sendo que na verdade a resposta não é igual a 11, porque isso é o quadrado do que eu quero. Se o produto dos quadrados das tangentes é isso, então, com certeza, o produto direto é tirando a raiz, ou seja, vai dar a raiz de 11, tá? Então, dando a raiz de 11, eu tenho o que ele queria. Então, você vai ter que tangente aqui de π sobre 11 vezes tangente de 2π sobre 11 vezes tangente de 3π sobre 11. Tem uns malucos em casa que, se bobear, o cara vai decorar o resultado, né? Gente, pelo amor de Deus, faz isso, né? Você é maior do que isso, né? Por favor. Então, isso vai dar a raiz de 11. Tudo bem que a raiz disso daqui daria mais ou menos a raiz de 11, mas, pô, são todos valores que, se você verificar no quadrante, não tem como dar um produto que no final será negativo, tá? Então, tá aqui. Bolsa da frente. Printa isso daí, gente. Questão suada. Se você tem aquele seu amiguinho no alojamento, tem aquele seu amiguinho na Tumaíne, de quem você não gosta, desafio a fazer agora. Ok? E lembra, passa no nosso site para você ver. A gente pega, de vez em quando, lança vídeos aqui que são coisas de nível absurdamente normal. E de vez em quando lança também coisas que são desse nível. A gente parte realmente do embasamento. Embasamento é a gente partir do básico, não dando uma voadora de cara, não é pegar a matéria do fundamental e dar de novo, pelo amor de Deus, tá numa Tumaíne, né? E parte do embasamento e chega até coisas como isso daqui, tá bom? Um beijo, galera. Vou sair da frente de novo para você poder printar essa belezinha, tá? Lembra daquela forma que eu dei no início da aula? Faça os seus comentários. Essa aula vai ficar um tempinho no YouTube, depois será retirada e ficará apenas para os nossos assinantes, tá? Questão de nível bem alto. Um beijo.